E hoje o Senhor está te dizendo, essa história não vai se repetir. Pelo contrário, a tua história vai ficar registrada para que muitas pessoas, muitos possam ver e se inspirar na tua história. O que a palavra de Deus ela nos garante é que Deus ele sempre chega na hora certa, bem no momento certo. Ele não desampara, ele não despreza, ele não abandona, seja as circunstâncias e o momento que for. Talvez você esteja passando uma fase de perdas. Talvez você esteja numa fase de espera, onde você já esperou tanto, onde você já aguardou e talvez onde você criou muitas expectativas em pessoas, no ser humano, e, e essas expectativas, elas te decepcionaram, porque você mesmo criou essas expectativas. A Bíblia, ela conta a história de uma mulher que era viúva. E essa mulher era de uma cidade chamada Naim. Essa mulher ela já tinha enterrado o seu marido, ela era viúva, e ela já tinha passado por um momento muito triste, por uma fase muito triste. Mas ela já tinha criado a expectativa no seu filho. Desse relacionamento, ela teve um filho, onde o pai ela já tinha enterrado, o pai do seu filho. Então, ela viveu um momento de dor, um momento de desespero, um momento de choro. E ela já era conhecida como a viúva de Naim, a viúva daquela cidade. Certamente que ela ficou conhecida por esse nome, porque ela era uma mulher conhecida. Mas a Bíblia não revela o seu nome. A Bíblia não revela muita coisa da sua família. Mas a Bíblia revela e ficou registrada a história daquela mulher, a história do que aconteceu na vida daquela mulher. Talvez ela tenha criado a expectativa na criação do seu filho, sabe? Tenha sonhado que aquele filho fosse ser o sustento dela depois, a pessoa que ia cuidar dela. Porque naquela época, ser viúva era ser desamparada. Então, ela tinha talvez criado aquele filho sozinha e criado ali uma expectativa, gerado nela uma esperança. Quando o meu filho crescer, eu não vou estar sozinha, eu não vou estar desamparada, porque ele vai cuidar de mim na minha velhice. Com a morte do seu filho, perdeu-se tudo isso. Essa esperança, essa expectativa foi em vão, e ela volta de novo o sentimento de perdas, de choro, de rejeição. Ela já se via abandonada por uma sociedade que não aceitava, não via com dedicação e com bons olhos uma viúva. Então ela perdeu a esperança. Naquele momento, quando ela vê a história se repetir na vida dela, lá ia ela novamente carregando num cortejo o corpo do seu filho para enterrar, para ser enterrado. Mas naquele acontecimento, naquele momento, alguém chega com esperança, alguém chega com a vida, porque quem conhece Jesus pode ter certeza, tem uma história antes e depois. Quando Jesus chega na vida de alguém, Jesus gera nesse alguém uma história antes e depois. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela ia caminhando e a Bíblia diz que ela ia seguida de uma multidão. Pessoas chorando, pessoas lamentando. Talvez ela ia ali naquele cortejo levando glória a Deus. Talvez ela ia ali levando o filho, o corpo do filho, e levando também toda a sua esperança, todas as suas expectativas, e já se vendo como ela seria tratada dali em diante, como ela seria vista por uma sociedade dali em diante. Talvez ela ia passando um monte de coisa na cabeça daquela mãe, sabe, viúva,
já tinha perdido o seu marido e agora o seu filho que ela tinha criado sozinha. Mas surge alguém que é a vida, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, Jesus quando entra na vida de uma pessoa, quando ele chega no caminho que ele chega, ele muda a história. Jesus, a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 12 até o 15, eu vou ler essa passagem, e diz assim, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus hoje está dizendo para você, não chores. Essa é a palavra que eu quero te dizer. Seguido no versículo 14, ele diz assim, então chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Jesus hoje está chegando com você, e eu não sei por que razão, mas o Senhor está chegando com você e está te dizendo, não chores. Quem sabe no ano passado, nessa mesma época, você estava passando por uma fase tão difícil, por um momento que você hoje está se repetindo e você está dizendo assim, a história está se repetindo. Mas no passado, nessa mesma época, eu estava passando por isso. Eu estava cheia de dívida, eu estava cheia de contas para pagar. Eu estava enferma, era esse resultado, era um diagnóstico, era uma situação, era um banco ligando, era uma vida financeira conturbada. E Jesus está chegando hoje e está dizendo assim, tua história vai ficar registrada. Tua história vai ter um antes e um depois. Mas ela conheceu Jesus. E você conhece? Então Jesus está dizendo para você hoje, não chores, não lamente, gere expectativa de novo, crie expectativa, porque eu sou a vida, a ressurreição, e eu estou chegando na tua vida. E o Senhor disse para aquela mulher, não chores. Então ele tocou naquele jovem, né, que antes era um defunto, Jesus tocou nele e a Bíblia diz que ele diz assim, moço, a ti te digo, levanta-te. Jesus está mandando você se levantar desse sonho paralisado, desse sonho morto, dessa expectativa que estava ali, que você tinha gerado você tinha criado uma expectativa desse ano ser diferente, e hoje você vê assim, tudo parece que morreu, parece que tudo se acabou. Jesus está dizendo assim, levanta-te, não te acomoda, não perde a esperança, não perde a esperança, porque é no meio do caminho, no último instante, que eu vou chegar e vou fazer essa história ser contada de novo, de uma forma diferente. Quando o marido morreu, não ficou a história para contar. Mas no enterro do filho, na morte do filho, Jesus chegou bem na hora. Jesus chegou bem na hora e disse, não chores, não chores, porque eu vou fazer a mudança, eu vou transformar a tua vida. Eu só quero que você reconheça que você é uma pessoa que depende de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus chegou, tocou no esquife, tocou no defunto, o jovem se levantou e começou a falar, teu sonho vai reviver, teus projetos vão voltar a ser executados. Teus projetos você vai realizar, teus sonhos você vai realizar. Em nome de Jesus, Jesus está colocando nas tuas mãos, está entregando nas tuas mãos. Aquele jovem era o sonho daquela mulher, era o projeto que ela tinha de ser uma pessoa na sua velhice, uma mãe na sua velhice, ser cuidada pelo seu filho. Ela tinha a expectativa, ela tinha um sonho de dizer assim, na minha velhice, eu vou ter meu filho para cuidar de mim, eu vou ter um filho que vai cuidar de mim. Jesus está dizendo, o teu projeto, o teu sonho vai ser o teu sustento na tua velhice, no passar dos anos, nos teus sonhos.
tudo vai se concretizar. Essa é a palavra de Deus para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: abra o seu coração, abra a sua mente e deixe Jesus entrar. Conheça esse Jesus o quanto antes, porque ele está chegando na tua vida e o sonho dele. Jesus, quando vê alguém, Jesus muda, Jesus transforma. Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Talvez você esteja precisando ouvir essa palavra e nem sabe. Aquela mulher, quando ia no cortejo, ela não imaginava que Jesus fosse aparecer ali. Talvez você não imagine que esse vídeo vai chegar na tua vida bem nesse momento, bem nesse exato momento. Então, recebe essa palavra em nome de Jesus e nós vamos orar agora para honra e glória do Senhor. Deus eterno e Deus soberano, tu conheces a intenção, o coração de cada pessoa que aqui está, tu conheces o projeto, tu conheces as expectativas, tu conheces os sonhos de cada um, Senhor. E nesse momento, Deus, eu quero te pedir, Senhor, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, entra e protege o sonho, protege a família, protege os lares, entra e faz a transformação na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está agora, Senhor, com processo na justiça, que já ganhou em todas as instâncias, Senhor, mas depende ainda de um depósito, depende ainda da empresa, Senhor, para ti tudo está diante do teu alcance. Tudo é possível, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Não há nenhum diagnóstico que o Senhor não possa mudar. Não há nenhum resultado que o Senhor não possa mudar. Por isso, Senhor, eu declaro na vida dessa pessoa, na vida desse irmão, dessa irmã, a mudança, a transformação, o sonho revivido de novo, Senhor. O sonho que vai sair da gaveta, o sonho que vai sair do papel, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Receba essa palavra e essa oração, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você e que você possa compartilhar esse vídeo agora. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu comentário e já deixa ali o sininho ativado para você ser notificado quando eu trouxer uma mensagem aqui. E você vai ser notificado não só pelo sininho do YouTube, mas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra que eu quero te dizer. Deus abençoe você. Fica com Deus.